Vamos olhar agora para Neemias 9 e 10, que é a conclusão dessa grande restauração do povo. A gente está vendo no 8, capítulo 8, eles se voltando para a lei, deixando a lei mudar já a parte da vida deles, celebrando a festa dos tabernáculos daquela maneira. E é incrível o que vai acontecer em capítulos 9 e 10. É mais impressionante ainda, mais bonito ainda. Então eu já tenho mencionado isso. Amanhã a gente vai ver 11 e 13, amanhã de manhã, se Deus permitir. Nós vamos encerrar hoje com 9 e 10. Eu acho interessante pensar como a grande mudança tão profunda no povo, começou com a leitura da lei. Acho que isso nos ensina algo. A gente começa com a palavra de Deus. Não tem outra coisa que a gente busca. A gente busca a revelação do Senhor por meio da palavra. Foi assim 445 anos antes de Cristo, nessa ocasião. É assim até hoje. Então é um bom padrão para a gente esse. Agora veja a história. O que a gente tem no capítulo 9 é uma continuação disso. Veja o primeiro versículo de capítulo 9. No dia 24 deste mês sétimo ainda, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Agora deixa eu fazer uma conta com vocês rapidinho aqui sobre os dias do mês. No dia 15, eles começaram a celebrar a festa dos tabernáculos. A festa durou 7 dias. Então 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. No dia 22, no oitavo dia, a última frase do capítulo 8, houve uma assembleia solene. Então, no dia 22, parece que eles tiveram um dia de folga. E no dia 24, se reuniram de novo. E já chegaram de um jeito bem humilde, bem contristado, assim, com jejum e pano de saco. Parecia um povo que estava de luto. É impressionante como foi rápida a transformação desse povo. Como foi uma coisa atrás da outra, um dia atrás do outro mesmo. Veja que eles ficaram por 7 dias durante a festa dos tabernáculos, com eles lendo o livro da lei, dia após dia. Fizeram aquela celebração solene no 8º dia. E parece que ficaram se preparando para nesse dia agora se reunirem e terem mais um momento impressionante. Vamos continuar a leitura até o versículo 5 aqui do capítulo 9. Diz, os da linhagem de Israel, a partir do 2, se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eu acho que isso está resumindo o que foi esse dia. Foi um dia agora de confissão, de orar ao Senhor, confessando as suas falhas, se entregando totalmente diante do Senhor. É muito bonito isso. Impressionante como o povo estava tão transformado ao longo desse mês, estava sendo tão transformado ao longo desse mês. Diz aqui que eles se apartaram dos estrangeiros. Eu estou imaginando que foi durante esse momento de confissão. Eu acho que eles deixaram de fora os estrangeiros e foi um momento só do povo. Só o povo se uniu para aquilo. É o que eu acredito que foi o caso aqui. E veja o versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram de novo no livro da lei do Senhor seu Deus. E fala que uma quarta parte do dia, eu acho que dia, como a Bíblia costuma separar dia e noite, então eu estou imaginando que é tipo das 6 às 18, 12 horas. Você divide por 4, dá quantas horas? 3 horas de leitura das Escrituras. De novo, esse povo estava fazendo uma leitura extensiva, longa, e em outra quarta parte, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. É incrível, a Bíblia continua sendo o centro desse povo, o centro da transformação desse povo. Eles estavam, depois de terem ficado 6 horas lendo naquele dia, depois de terem tido a segunda leitura no dia seguinte que a gente viu, depois de ficarem lendo por 7 dias ao longo da festa dos tabernáculos, ficaram mais 3 horas aqui, lendo as Escrituras e confessando seus pecados e adorando ao Senhor. Essa não é uma parte inferior, não.
É bem importante a gente fazer isso. A gente não deve negligenciar isso. E diz que alguns levitas aqui se levantaram e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E parece que foram eles que conduziram a oração. E nós vamos ter então, a partir do versículo 6, uma oração incrível, que é um resumo quase da história do Antigo Testamento. Eles vão voltar lá para a criação, eles vão lembrar de várias coisas que estão escritas lá em Gênesis, vão lembrar de Abraão, vão lembrar da história do Êxodo, vão lembrar da história da peregrinação. Parece que vão lembrar da história depois que conquistaram a terra. Só me veio à mente que esse povo estava lembrando disso tudo, porque era o que eles estavam lendo ao longo daqueles dias. E talvez que eu acho que é um dos pontos que me faz pensar mais na possibilidade realmente que Esdras estava lendo o Pentateuco inteiro, como eu respondi ao Filipe naquela hora. Eles estavam lembrando aquelas histórias, e as histórias mudam eles, fazem eles pensar no Senhor. É uma coisa importante da gente pensar nisso. Quando a gente recorda o que Deus fez por nós, isso muda a nossa atitude mesmo, deve mudar. Quando a gente pensa mais no que Deus tem feito, a gente volta para as Escrituras, a gente lembra da obra do Senhor na nossa vida, como o Senhor tem sido tão fiel, misericordioso, cuidadoso, amoroso ao longo de séculos, ou no nosso caso, ao longo de décadas da nossa vida. Que isso nos faz pensar mais no Senhor, ter mais gratidão ao Senhor. Nos faz mais ter vontade de orar ao Senhor, agradecendo, louvando a Ele. Isso aumenta a nossa sensibilidade ao pecado. Por isso esse povo vai fazer uma confissão tão profunda. Porque eles estavam se voltando às Escrituras. Estavam lendo sobre quem Deus era, sobre o caráter de Deus. Isso fazia eles pensarem como o nosso pecado é grave. Então, eu acho muito bonito isso. Muito mesmo. É uma oração bem impressionante essa. Então, eu quero ler o capítulo inteiro. A gente não vai ver todos os detalhes, mas vamos pegando vários pontos aqui. Veja, a partir do versículo 5, eles disseram: levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Parece o início de um salmo, louvando ao Senhor por toda a eternidade. E parece que outras pessoas falaram: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. A gente não tem palavras suficientes para louvar a Deus. A gente busca as maiores palavras possíveis, porque é uma tentativa da gente atingir o tamanho do louvor que o Senhor merece, mas ele ultrapassa tudo isso. E eles começam a falar, então, primeiro, versículo 6, sobre Deus como Criador. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. É muito interessante que esse é o ponto principal, ou o ponto inicial da nossa relação com Deus. Ele é nosso Criador. A gente não deve esquecer disso. Antes do Senhor ser nosso Salvador, antes do Senhor ser várias outras coisas que Ele é, Ele nos criou. E Ele criou tudo que existe. E Ele preserva a vida de todas essas coisas que a gente vê, inclusive a nossa vida. A gente tem que pensar mais nisso, a gente é criatura de Deus, acho que a gente tem que pregar mais isso para as pessoas. As pessoas não têm compreendido muito isso. Se elas pensassem mais que elas são criatura de Deus, isso muda nossa relação de submissão com o Senhor. Agora as pessoas estão acreditando na nossa época que elas são fruto de milhares de anos de evolução, de um acaso, etc. É claro que não deve nada a Deus, então, se você olha as coisas por essa perspectiva. É bem importante para os nossos filhos. A gente nem tem que ficar argumentando tanto sobre evolução ou não. A gente tem que colocar dentro do coração dos nossos filhos, desde pequenos, que Deus criou tudo, que Deus é o criador deles. Acho que doutriná-los mesmo nisso. Acho que é isso que Deus fala lá em Deuteronômio 6, fala de enfiar dentro da cabeça, inculcar, parece que é colocar dentro da cuca. É isso que a gente deve fazer mesmo. Imagina crianças que crescem com essa ideia de que Deus é o nosso Criador. Mas eles continuam. Agora, pensando sobre Abraão, veja a partir do versículo 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Ele foi pai daquela nação. Faz sentido eles lembrarem da história dele? Achaste
versículo 8, o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Deus viu fidelidade em Abraão. Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão por causa da fé que Abraão tinha no Senhor. E Deus cumpriu as promessas. Quem era a prova que Deus havia cumprido aquelas promessas? Eles. Eles eram a descendência de Abraão. Eles eram o povo tão numeroso que, inclusive, havia recebido aquela terra de presente onde eles estavam naquele momento. E eles reconhecem porque o Senhor é justo. Eles avançam na história. Versículo 9. Viste a aflição de nossos pais do Egito e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba e assim adquiriste renome como hoje se vê. Deus atendeu o povo na aflição do Egito. A gente conhece essa história lá em Êxodo. Deus fez milagres impressionantes diante daquele povo, diante de Faraó e dos egípcios também. Todos tiveram a oportunidade de crer, os egípcios não creram, pelo menos a maioria deles não, mas o Senhor estava adquirindo renome, a fama do Senhor estava se estendendo, do Deus Todo-Poderoso que fazia tudo aquilo. Versículo 11, dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Que milagre incrível esse, não? Imagina isso. Lançaste os seus perseguidores às profundezas, como pedras rajadas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Eu vou parar por um momento só para fazer um comentário. É incrível como esse povo estava lembrado de cada detalhe do que é relatado lá em Êxodo. Eu acredito que esse povo tinha lido esse texto, tinha ouvido essa história de novo. Eles continuam. Deus estava cuidando deles, tirando do Egito, guiando no deserto, guiando através do mar, mas também dando a lei para eles. Versículo 13. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Os mandamentos do Senhor não são um fardo na nossa vida. Quando Deus diz que a gente deve viver de uma dada maneira, não é porque Deus está sendo um inquisidor sobre nós, é porque isso é bom. Deus deu um privilégio para aquele povo, uma coisa muito boa para eles, além do Senhor. Povo nenhum estava recebendo essa revelação. Eles receberam. Fala no versículo 14, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. Eu acho interessante eles destacarem o sábado, porque o sábado, e a gente vai voltar nesse ponto antes do final dessa aula, o sábado era uma coisa muito única para os judeus. Povo nenhum guardava o sábado, descansava no dia de sábado, nem nada. Fazia o que queria no dia de sábado. Mas era algo que representava bastante a aliança especial deles com Deus. Que eles tinham um dia dedicado ao Senhor. Um dia que eles não precisavam trabalhar, que até no deserto Deus providenciava comida que eles nem precisavam colher naquele dia. Um dia maravilhoso para eles só ver a Bíblia. Imagina, se você tivesse, às vezes a gente, vários de nós trabalhamos, às vezes, 4, 7 dias por semana. Quantos de vocês gostariam de ter um dia que vocês estão proibidos de trabalhar, vocês têm a obrigação, o privilégio, de só ler a palavra do Senhor, só adorar ao Senhor? Que bênção que é ter um dia desses. O santo sábado dado pelo Senhor. Versículo 15, eles vão lembrar da história como Deus cuidou deles no deserto. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e a água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede, mais de uma vez, inclusive, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Deus foi bondoso com aquele povo, deu tudo o que eles precisavam, comida não faltou nenhum dia, água quando tinham sede, e até uma terra maravilhosa, como tinha prometido séculos antes. Agora, eles vão entrar no reconhecimento das suas falhas, no ciclo de rebeldia desse povo. Versículo 16. Porém eles, nossos pais,
fizeram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Orgulho. Deus estava dando uma coisa tão boa a eles, mas o orgulho fez com que eles rejeitassem os mandamentos do Senhor. Bem, me faz pensar que quando eu não dou ouvidos aos mandamentos do Senhor, a razão não é porque os mandamentos são duros demais, não é porque minhas circunstâncias estão difíceis, não é nada disso. É porque eu estou sendo soberbo diante do meu Deus. Uma boa coisa da gente pensar. Eles continuam. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Esqueceram da bênção que Deus tinha dado. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Foi o que eles fizeram até mais de uma vez, mais ou menos, ali no deserto. É horrível da parte do povo. Como é possível alguém agir assim? Tendo recebido a libertação da escravidão, queriam voltar para lá. E a gente imagina que Deus ia fazer o quê? Que Deus ia esmagar esse povo. Deus ia extinguir essa geração. Eu acho que nós iríamos querer fazer isso. Quem quer ver mais um povo desse na frente? Quero me livrar de gente dessa qualidade. Mas o final de 17, porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, mesmo assim, Deus continuou cuidando daquele povo. A gente lembra que foi Arão, que triste, Arão, que seria o primeiro sumo sacerdote, basicamente, que era um dos líderes do povo, que falou com o Senhor, ali junto com Moisés, que recebeu privilégios e ajudou o povo. Rapaz, Arão, em algumas semanas só, estava fazendo bezerro de ouro e dizendo ao povo, esse é o Deus de vocês? Como é possível isso? Mas Deus continuou amando a eles. Versículo 19, aquele povo merecia ser destruído no deserto, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho. Deus não os deixou perdidos no deserto, Deus continuava dando GPS para eles. Tinha a coluna de fogo de noite que iluminava, não é? Para eles alumiar o caminho por onde haviam de ir. E tem uma coisa muito bonita em versículo 20, que a gente esquece disso às vezes. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é coisa do Novo Testamento. Não é. É desde os primeiros versículos da Bíblia. O Espírito Santo está bem presente e está ensinando o povo de Deus. A gente recebeu isso de maneira especial na Nova Aliança, com certeza. Mas ele está servindo ao povo de Deus há muito tempo. É a melhor coisa que o Senhor dá, o seu Espírito, para nos ensinar. Agora, quando a gente coloca isso na perspectiva do Novo Testamento, a gente é muito mais abençoado ainda. E o versículo, ele termina no 20, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na tua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Há quem pense que isso é figurado, é uma figura de linguagem. Sinceramente, eu acho que não tem muito precedente bíblico para isso. Em Deuteronômio isso foi citado. Mais uma vez, esse povo está citando a lei, está citando o Pentateuco, em detalhes até. Deus fez aquelas vestes que não deviam ser de grande qualidade, era um povo pobre, serem as mais duradouras da história. Incrível o poder do Senhor e o cuidado do Senhor. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber a terra do rei de Hesbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Deus deu a terra prometida. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra. O resumo do livro de Josué, Deus entregando todo aquele povo para eles, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas, claro que a gente lembra de Jericó,
que Deus deu de bandeja, deu de presente para eles. Eles tiveram que tocar trombetas por 7 dias, dar 13 voltas na cidade, gritar. E desde quando isso derruba muros de cidades? Foi Deus que deu um presente para eles? Deus deu terra fértil e possuíam casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. E a gente pensa, não é possível que um povo que experimenta tudo isso se rebele contra o Senhor? Não é possível que um povo tão bem assistido se rebele contra Deus? Mas versículo 26, ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas da tua lei, mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometeram grandes blasfêmias. Agora, qual ponto da história está sendo lembrado aqui? Eu estou pensando um pouco em Juízes, eu estou pensando no reino já, na época da monarquia. Quantos profetas sendo perseguidos? Eu lembro de Jezabel caçando profetas do Senhor. Então, talvez eles leiam muito mais coisas do que o Pentateuco naqueles dias todos. Mas aquele povo tinha rejeitado os profetas. E versículo 27 parece muito com o livro de Juízes isso. Pelo que os entregastes nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, eles eram castigados, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti. A gente imagina, não é possível que Deus ainda vai ouvir um povo que não presta como esse. Mas dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. É os juízes, isso só pode ser. Agora eles devem ter mudado, eles devem ter se arrependido, não é possível. Porém, quando se viu em descanso, tornaram a fazer o mal diante de ti. Então eles desamparavas as mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se a eles e clamando a ti, novamente tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste e para resumir tudo, muitas vezes, um ciclo que se repetia, que se repetia, que se repetia. O tema disso, é claro, é o amor do Senhor, é a bondade do Senhor. Desde o início, desde a criação, eles estão falando do Senhor preserva as coisas para o bem deles. Desde a promessa que fez para Abraão, o Senhor fez para o bem deles. Desde a libertação do Egito, o Senhor fazia para o bem deles. Cuidando de cada passo no deserto, de cada aspecto na terra prometida. No tempo dos juízes, o Senhor sempre sendo bondoso. Testemunhaste contra eles, 29, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Boa frase, quero fazer um comentário sobre isso. A gente vive pelo cumprimento dos juízos do Senhor. Então não é um fardo, não é uma prisão, não é uma coisa que nos amarra, que nos limita. É uma bênção, é o que nos dá vida. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. A gente acha ridículo isso, mas vamos pensar se na nossa vida a gente não está fazendo isso. Imagina que coisa ridícula. Deus falando e a gente dando de ombros. A gente endurecendo a cerviz. A gente fechando os ouvidos, dando as costas para o Senhor. Versículo 30 tem uma frase que eu gosto muito. É um capítulo cheio de frases fortes, mas 30 é impressionante. No entanto, os aturaste por muitos anos. Eu gosto dessa expressão aturaste porque é isso, na perspectiva humana é isso. A gente não atura ninguém às vezes. A gente não atura pessoas que enchem a nossa paciência. Mas Deus os aturou. Por muitos anos a gente está falando de séculos e séculos e séculos. E testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos. Pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Acho que a gente percorreu a história bíblica, de Gênesis até o cativeiro. A entrega ao povo de outras terras é Nabucodonosor tomando o povo cativo. Então a gente está chegando na época desse povo aqui, na época próxima deles. E eles reconhecem. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste.
porque tu és Deus clemente e misericordioso. E agora vem o pedido deles. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis. Eu estava conversando com a Elaine na hora do almoço. O último rei de Judá foi Zedequias. A última coisa que nós temos na vida dele, ele tentou se rebelar contra Nabucodonosor já durante o cativeiro. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo, destruiu o templo, deu a lição em Zedequias em quem é que mandava. Amarrou Zedequias, matou a família dele diante dos seus olhos e furou os olhos dele, para essa ser a última lembrança que ele teria na vida. Terrível. Mas dá para entender quando eles falam de a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis. Esse homem foi levado cativo e viveu o resto de sua vida prisioneiro, morreu numa prisão babilônica, provavelmente, cego, com essa última lembrança, por causa dos seus pecados. É um homem mau. Ele continua aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria. A Síria foi quem destruiu Israel, o reino do norte. Foi quando a primeira punição do Senhor veio até o dia de hoje. Agora o povo não está reclamando. Versículo 33, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Os nossos reis, príncipes, sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras mais. Eis que hoje somos servos, e aquela terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Eu estava falando a Elaine, nessa época não tinha rei em Judá. Não tinha mais rei. Quem mandava era Artaxerxes, nem era o governador subalterno a Artaxerxes. Eles eram servos na sua própria terra. E eles falam, 37, seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade domina sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Eu gosto de pregar e ensinar um capítulo como esse, porque eu tenho pouco a falar. Porque basta a gente ler em voz alta e ouvir essas palavras que a gente aprende muita coisa já. Acho que é muito bom quando a gente só apresenta o texto bíblico assim. E por si só ele fala conosco. Veja que eles nem mal tiveram pedido a fazer para o Senhor. Eles só disseram, Senhor, nós estamos em angústia. Não menospreze, Senhor, a nossa aflição. Mas eles não tinham nada que pedir a Deus. Eles não mereciam nada. Era muito, muito mesmo. Muita bondade, muito amor, muita misericórdia do Senhor. Eles serem escravos naquela terra. Porque eles mereciam mesmo a destruição total. É a nossa condição. Acho que a gente tem que olhar para esse capítulo e pensar que nós não somos diferentes deles. A gente tem feito super mal diante do Senhor. Somos culpados mesmo dos nossos pecados. E acho que a gente tem que se achegar diante de Deus com muita humildade. A gente tem que pensar mais nisso. Acho que a gente tem que lembrar de versículos chaves nesse texto. Pela tua grande misericórdia, versículo 31, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Nós estamos vivos hoje, porque Deus é clemente e misericordioso. Eu pequei o suficiente para que o Filho de Deus tivesse que morrer na cruz. Então, nossa condição não é melhor que a deles? Quando a gente sofre, acho que a gente deve lembrar de 33. Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu finalmente procedeste. Nós, perversamente, a gente tem que agradecer a Deus que a gente não está no inferno. A gente sofre qualquer coisa nessa vida, é um castigo pequeno ainda. A gente nem tem recebido o que a gente realmente merece. Então, acho que é um bom capítulo da gente pensar nisso. E esse povo muda. Versículo 38. Por causa de tudo isso,
estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Tudo isso levou o povo a fazer uma aliança com o Senhor. É um jeito de dizer renovar a aliança, vamos falar assim. Eles estão voltando para aquela aliança que eles sempre tiveram, mas eles estão se comprometendo com Deus. Eles fizeram isso de um jeito bem oficial. Vamos documentar isso, vamos escrever isso, vamos selar, vamos assinar aqui que a gente vai cumprir isso. Estamos falando de 24 dias, desde aquela reunião, 7 dias depois da reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu vou fazer alguma conta aqui. Em 52 dias eles concluíram a obra, mais 7 dias talvez, para fazer aquele momento, aquele culto lá no capítulo 8. 52 mais 7, 59. Mais 24 agora, talvez tenha um número a mais ou a menos disso. A gente está falando de 59 mais 24, 83. É isso? É isso mesmo, 83. Menos de 3 meses. A ação de Neemias, o Senhor usando Neemias, transformou esse povo. Fez o povo que estava tão mal fazer uma oração dessa e firmar essa aliança com o Senhor. Incrível. Incrível como quando o povo de Deus se levanta e resolve se voltar para o Senhor, as coisas mudam mesmo. A gente deve aprender com isso. A gente deve manter esperança e a atitude de Neemias e desse povo de querer restaurar as coisas. Agora isso nos leva para capítulo 10, que é os detalhes dessa aliança. Tem várias coisas em capítulo 10, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas é bonito o ponto principal da aliança. A primeira coisa, os que selaram. A gente vê no final do 9, 38, príncipes, levitas, sacerdotes, os líderes selaram. Versículo 1 de capítulo 10. Os que selaram foram, primeiro nome, Neemias, o governador, filho de Acalias. Tem outros Neemias na Bíblia, mas quando você vê Neemias, filho de Acalias, é esse aqui. É esse que era o primeiro que assinava. Ele era o líder do povo. Ele estava tomando a frente nisso. Ele era o primeiro que estava se comprometendo. Agora a gente já viu os líderes, vai ser citado aqui uma lista de nomes, lista de levitas, lista de sacerdotes. Obrigado, senhor Orlando. E veja, versículo 28, o resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que tinham separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Eu estou imaginando que os jovens estavam envolvidos nisso, que talvez tinham rapazes de 13 anos se levantando e querendo se orientar nisso. Firmemente, versículo 29, aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e no juramento, juraram de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos. Tudo. O compromisso foi absoluto, foi todo o povo, foram todos os mandamentos, foram todos os juízos do Senhor. É para esse nível de comprometimento que o Senhor nos chama? Para esse nível de compromisso que o Senhor nos chama? E a gente vê os pontos específicos dessa aliança, que eu acho que vale a pena falar sobre isso. Nós vamos voltar para esse ponto amanhã. Quem estiver aqui amanhã, a gente vai falar sobre isso de novo. Acho que não está escrito à toa isso. Mas veja os pontos específicos que eles se comprometeram. Eu listei 3 pontos principais aqui. Versículo 30. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Era um problema daquela época. O livro de Esdras termina com a descoberta de que tinham centenas de casamentos ilícitos. E o povo tem um ato de arrependimento impressionante, desfazendo casamentos, desmanchando famílias ilícitas, como o Senhor quer que seja feito até hoje. Quem está em casamento ilícito precisa resolver a sua vida diante de Deus, se arrependendo disso.
Então, eles acham que é um problema daquela época, por isso eles fizeram isso? A outra coisa, a observância do sábado, versículo 31, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança, que iam cumprir esse aspecto da lei, a guarda do sábado e a guarda daquele sétimo ano. E também que eles iriam, versículo 32, doar para a casa de Deus. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. E tem uma lista de coisas, não vamos ler tudo, mas eles iriam fazer uma lista de ofertas para cada coisa. Para os pães de proposição, para a oferta de manjares, para as festas de lua nova, para cada coisa. Eles iriam fazer doações para o sustento dos sacerdotes e dos levitas, que era importante para o povo, eram os homens que serviam no templo, eram os homens que ensinavam a lei. Eles precisavam ser sustentados conforme o Senhor ordenava. Eles iriam fazer ofertas, veja, por exemplo, no versículo 35, das primícias da nossa terra, das primícias de todas as árvores frutíferas. Eles iriam entregar as primícias de cada coisa, o melhor de cada coisa. Eles iriam garantir, final do versículo 39, a última frase do capítulo 10, que a casa do Senhor não seria desamparada, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Eu acho que esses três pontos específicos, casamentos mistos, guarda do sábado e essa questão da manutenção do templo, eram problemas daquela época, por isso está sendo frisado isso. Mas tem outra coisa, eu coloquei isso nos slides aqui. Isso enfatizava a santidade do povo. Casamento misto, eles não iriam se casar com idólatras. Sábado, como eu já disse, o sábado era uma coisa muito ímpar dos judeus. Demonstrava a santidade, a separação deles. Ninguém mais guardava aquele dia. E o compromisso com a lei do Senhor e com o serviço do Senhor era o que ia manter a santidade do povo. Então, muito bom que eles se comprometeram nessas coisas. E eu gosto muito dessa frase. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Acho que a gente deve pensar nisso quando a gente aplica na nova aliança. A gente não desampara a obra do Senhor na nossa vida, no coletivo, pensando na igreja, na casa de Deus, no nível individual, coletivo, a gente não quer desamparar isso. E esse povo se comprometeu profundamente, bem, bem bonito mesmo isso. Pense em lições finais desse texto todo. Acho que a gente deve olhar para isso e pensar em quais áreas da nossa vida a gente deve se arrepender e se comprometer mesmo diante do Senhor que a gente vai mudar. Deve ser em tudo, mas a gente vai olhar especificamente para algumas coisas na nossa vida que a gente precisa fazer isso. A gente deve pensar quais compromissos razoáveis eu devo fazer nessas áreas. O que eu vou confessar diante do Senhor, é importante a gente fazer isso mesmo. A gente se abre diante do Senhor, a gente se compromete, a gente confessa tudo. E é interessante como eu posso ter a certeza de que eu vou mantê-los. Eu quero enfatizar isso, porque para mim a manutenção do templo, que seria a manutenção da vida espiritual do povo, ajudava a cumprir as outras coisas. Pense sobre isso. Se eles mantivessem os sacerdotes estivessem sacrificando, adorando e ensinando o povo estaria sendo fortalecido espiritualmente para continuar guardando o sábado, para continuar se apartando de casamentos ilícitos, para continuar fiéis ao Senhor naquilo, para eles manterem o compromisso, a aliança com o Senhor. Eles precisavam de ensino bíblico, de ensino da lei, de serviço ao Senhor. Então, acho que foi uma medida para que eles pudessem se comprometer nisso. Acho que é isso que o texto está dizendo. Eu vou ler de novo o versículo 32. Pusemos sobre nós preceitos, impondo-nos. E a gente estaria comprometido nisso? Acho que é isso que a gente tem que pensar. E o compromisso deles era com a lei de Deus. Eu tenho marcado na minha Bíblia aqui, versículo 34, final do versículo 34, como está escrito na lei. No 36, como está escrito na lei. Tudo era sobre se voltar à lei de Deus, deixar que a lei de Deus mudasse a vida deles. Deve ser assim conosco também. Eu acho fantástico lembrar de Neemias 2:20. Foi o que a gente viu nesse livro até aqui. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos na nossa vida, nosso serviço ao Senhor.
a gente se compromete com o Senhor, a gente se entrega ao Senhor, a gente faz a nossa parte, e Ele nos dá a beleza para que a gente se mantenha fiel a Ele. Então, se não terminar, seria fantástico. Capítulo 12 vai ser o auge desse livro, vai ser o ápice desse livro. Mas capítulo 13 traz uma história triste e o livro não tem um final tão feliz assim, no final das contas. Mas é muito bonito ver a transformação desse povo, a restauração espiritual desse povo. Bem, era o que eu tinha para falar. Perguntas, comentários? Se alguém quiser falar alguma coisa agora. Então, tá bom. Obrigado, irmãos. Vou deixar para o Fernando finalizar aqui.